Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar a respeito desse acontecido aí no Carnaval de 2019, mais restritamente aí a Escola de Samba Gaviões da Fiel, essa coisa que está fervendo aí nas redes sociais, e eu gostaria de fazer uma breve reflexão com você a respeito daquela situação ali. Bem, o que nós tivemos? Nós tivemos ali foi uma encenação, na verdade, de alguém fantasiado de um demônio, né, vencendo alguém que estava fantasiado de Cristo. Isso aí, é claro, algumas pessoas falaram, não era Cristo, era um santo que ia lá na frente, mas já existe o vídeo em que ele realmente diz que a sua fantasia se referia a Cristo. Tudo bem? Então vamos começar a nossa reflexão, a gente vai pontuar algumas coisas aqui. Primeiro eu gostaria de falar a respeito desse burburinho todo, né? A respeito dessa ofensa em que nós percebemos dentro do povo cristão, dentro do povo evangélico, e a respeito de que Cristo é vencedor e que ele jamais perderia para o diabo, como também a respeito da questão da intolerância religiosa, e tudo mais, e tantas coisas mais. Bem, a verdade é que nós estamos numa esfera humana e essas coisas sempre vão acontecer. O que vale a pena a gente pensar é que é óbvio que qualquer representação, seja humana ou em forma de uma estátua, aquilo ali nunca vai estar se referindo ao nosso Cristo. E aí você vai dizer assim, não, Sandro, mas é referente a Jesus Cristo, sim. Eu gostaria de dividir um texto com vocês para tentar elucidar um pouco por onde a gente quer caminhar nessa reflexão. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 10, que diz assim, versículo 3 até o versículo 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Vamos lá, vamos parar para pensar. Primeiro o apóstolo Paulo está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais. Então, assim, a gente precisa tentar compreender como é que Cristo está vendo essa situação. Vamos lembrar de quando ele estava na cruz. Jesus foi muito ofendido pelos fariseus, pelos aqueles transeuntes. Na verdade, até os dois ladrões que estavam ali ao lado de Cristo, a Bíblia vai dizer que eles diziam impropérios, afrontando a Cristo. E em um determinado momento, um daqueles ladrões rende a sua vida a Cristo e Cristo lhe promete, né, a estadia no paraíso. E era um homem que estava ofendendo a Cristo. A Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, assim, não é de espantar que as pessoas que não foram resgatadas pelo Evangelho, que não foram salvas pela graça, que não têm o entendimento de quem Deus é, se prestem a esse tipo de papel pela falta de entendimento. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, assim, tudo que houver no mundo que saia da compreensão da palavra de Deus, tende a ser coisas ruins. A apóstolo Paulo vai dizer que não há um bom sequer, não há um justo, não há ninguém que busque a Deus. Mas eu gostaria que você pensasse a respeito disso comigo em um seguinte aspecto. Apóstolo Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, nossa arma não é contra artista, não é contra governo, ainda que nós tenhamos que nos posicionar no voto, na escolha dos nossos candidatos, mas as nossas armas são espirituais para destruir as fortalezas do inimigo que se levantam contra o conhecimento de Deus e o entendimento de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que as nossas armas devem lutar contra aquilo que afeta as fortalezas onde o inimigo quer atacar. E do que ele está falando isso? Quando ele fala de conhecimento, de entendimento, ele está falando o quê? Da nossa mente. Ele vai dizer lá, assim, ó, que nós devemos levar cativo o nosso entendimento a Cristo. Então, assim, eu vi muitos comentários das pessoas dizendo assim, não, jamais o meu Cristo perderia,
para o diabo, tal. Beleza, eu sei que Jesus Cristo um dia vai voltar, né, e as coisas se findarão, o Apocalipse está aí, a gente tem o estudo da escatologia para falar sobre isso, mas eu gostaria de falar sobre a batalha que acontece aqui, ó, na nossa mente. Sabe, a batalha entre as coisas do mundo contra as coisas do Senhor. Muitas pessoas teceram comentário, não, Jesus Cristo jamais perdeu. E na verdade o que a gente vê é sim os valores de Cristo perdendo o tempo todo aqui, ó, na mente, não na mente do mundo, mas na mente daquele que diz que serve ao Senhor. Assim, então entendemos que as armas são contra aquilo que trabalha contra as fortalezas, né? Aquilo que luta contra o conhecimento de Deus. Então, assim, na minha perspectiva, nessa batalha entre o bem e o mal, eu favoreço a vitória do mal quando eu não aplico a minha vida à oração, quando eu não aplico a minha vida à devoção ao Senhor, ao louvor, à oração, à leitura da palavra. Essa batalha, para mim, é perdida quando os valores do reino do Senhor não são aplicáveis na nossa vida. Por exemplo, Jesus Cristo vai dizer, olha, lá na carta de Tiago, olha, o evangelho puro é que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas, e a gente entra pelas igrejas e a gente não ouve pregações incentivando a adoção. A gente vê muito a igreja evangélica falando contra a adoção por casais homossexuais, mas na contramão não há uma palavra de incentivo dizendo, olha, vamos adotar essas crianças que estão nos abrigos, olha, vamos nos lançar, porque isso é uma ordem de Cristo. A gente não vê, por exemplo, da parte dos cristãos, um cuidado em estar trabalhando com os asilos mais carentes. A gente vê a igreja evangélica se calando muito nisso aí. Isso muito por conta o quê? Dessa questão da prosperidade, dessa cultura hedonista, de achar que Cristo só quer me alegrar o tempo todo, que Cristo só quer fazer com que eu seja rico, com que Cristo quer que eu faça apenas coisas para o meu bem-estar, que eu preciso estar bem o tempo todo. E aí, quando o evangelho vem na minha direção e não na direção de Cristo, sim, há uma batalha sendo vencida pelas forças das trevas na minha mente, porque cada vez mais a igreja está perdendo o conhecimento de Deus. A igreja está cada vez mais perdendo o conhecimento de Deus. As pessoas não entendem o seu evangelho, as pessoas não entendem a centralidade de Cristo dentro dos cultos, sabe? Eu creio que Cristo perde na batalha contra o mal quando você frequenta uma igreja onde sequência de domingos e vários cultos, assim, pouco se ouve o nome de Cristo no altar. Existem igrejas aí que às vezes ficam 6 meses sem sequer falar o nome de Jesus no altar, pregar sobre Cristo, onde a pregação ali no Velho Testamento é bastante acirrada, porque é um texto mais fácil de você manipular as pessoas. Então as batalhas estão acontecendo e Cristo, os valores e o conhecimento de Deus estão sendo derrotados na igreja do Senhor Jesus Cristo, sim. E nós aqui preocupados com uma simulação teatral de pessoas ignorantes ao evangelho. Bem, eu acho que nós deveríamos pensar se Cristo realmente vence. As pessoas colocaram lá, não, jamais. Jesus Cristo é sempre vencedor, ele vai vencer o diabo, ele tomou as chaves da mão do inferno, e aquela confusão toda. Eu acho que o que a gente precisa pensar é o seguinte, será que Cristo vence o diabo na nossa vida quando nós conseguimos estar na igreja e não perdoar um irmão, e não perdoar um familiar nosso? Será que Cristo tem vencido as obras do diabo na nossa mente quando nós somos avarentos e não ofertamos? Será que Cristo tem vencido as obras do diabo, sabe, na nossa mente, quando nós abandonamos a nossa congregação, quando nós pesamos assim, não, tanto faz estar na igreja, quanto estar no shopping? Será que Cristo tem vencido as obras de Satanás aqui, ó, na nossa mente, quando em um momento de evangelismo, a sua igreja se dispõe aí e você não vai? Quando às vezes a igreja quer levantar algo e você é aquela primeira pessoa a dar para trás. Será que Cristo está vencendo na nossa vida quando nós deixamos que a inveja tome conta das nossas vidas, sabe? Quando nós deixamos que o rancor tome conta dos nossos pensamentos? Ora, para mim muito me parece que as obras do inferno estão vencendo essa batalha na mente de muitos cristãos. Bem, para mim pouco importa
aquela encenação ali, porque o mundo jaz no maligno. Mas o que a palavra diz é que as nossas armas são contra tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus na nossa vida, para que nós levemos o nosso entendimento à obediência de Cristo. Bem, se você se importa mais com algo que aparece na televisão, em uma encenação, e não se importa com isso que está dentro de você, sabe? A gente tem vendo pessoas aí, ó, é um absurdo, mas às vezes muitas dessas pessoas não resolveram não perdoar seus maridos, sabe? Se divorciaram por coisas banais, sabe? Quebraram amizades por motivos banais e tantas outras coisas. E o inimigo tem alcançado e avançado no terreno da nossa mente, destruindo, sabe? Ocupando estas fortalezas e o nosso entendimento, nosso conhecimento sobre Deus. E o nosso entendimento cada vez mais está menos sobre a obediência de Cristo. Bem, pense nisso aí. Muito mais do que se preocupar com uma encenação de carnaval, que dali não virá nada a respeito dos valores do Evangelho. Eu acho que o que nós realmente precisamos nos importar é com os valores do Evangelho aqui na nossa mente. E se é aqui que Cristo ou Satanás tem vencido e ganhado o território. Deus te abençoe. Tchau, tchau.